Fala pessoal, então de volta com mais um vídeo e dando sequência ao nosso vídeo sobre o rádio Voyage VR Ares 2. Vamos falar então agora do software de programação desse rádio, mas antes a gente precisa do cabo de programação. Veja bem, esse rádio, como eu falei nos vídeos anteriores, se você não viu os vídeos anteriores, já peço para você, ao final desse vídeo, você conferir os vídeos anteriores, tem muita informação lá. Nos vídeos anteriores eu falei que o rádio tem a conexão USB, porém não é para você ligar o rádio diretamente por um cabo USB normal no computador. Não vai funcionar e não recomendo que você faça isso. Você vai precisar de uma RIB ou de um cabo de programação. Como eu não tenho o cabo de programação aqui, eu utilizei aqui esse conversor USB serial para fazer um cabo de programação improvisado aqui, com um conector USB aqui reaproveitado. Para quem deseja fazer um teste, não tem o cabo de programação, mas tem um conversor USB serial, você vai ligar o fio. Aqui ele tem vários cabos aqui, pessoal, porque esse mesmo conversor USB serial foi o que eu utilizei para programar o rádio QYT CB58, que tem aqui o vídeo no canal. E também aqui nessa ponta eu tenho o cabinho para programar o Hanover, tá? Aquelas versões mais antigas da Aquário também. Para quem tem então um conversor USB serial, você vai utilizar os pinos de GND, que é o Terra, o pino de TX e o pino de RX. A alimentação de 5 volts não é necessário, tá? Então lá no conector USB você vai identificar qual é o pino de Terra. Na verdade, vão ter 5 pinos, você vai utilizar os 2 de terra primeiro juntos, né? E os outros 2 pinos vão ser o RX e o TX. E o último pino vai ser os 5 volts que você não vai utilizar. Aí você faz a ligação e você consegue programar, né, com essa configuração. Isso aqui, pessoal, é o que existe dentro do cabo de programação original, só que mais bonitinho, não tem esse monte de fio soldado, né? É tudo fechadinho e bonitinho. Mas basicamente é a mesma coisa. Isso aqui, pessoal, é somente para quem tem algum conhecimento, né? E sabe do que se trata isso aqui. Se você não sabe do que é um conversor USB serial, você não consegue identificar esses pinos, eu não recomendo que você tente fazer isso, porque pode alguma coisa sair errado e você ter problemas. Então, isso aqui é mais para a galera que já está acostumada a mexer com isso, já tem uma noção. Se você não tem noção, não sabe o que eu estou falando, melhor você comprar o cabo de programação, que vai ser mais seguro, tá bom? Então, foi dessa forma aqui que eu fiz o meu cabo de programação. Então agora vamos para a parte do software. Pessoal, então aqui com o software, vou primeiro mostrar que a versão é o software Ares 2. Eu baixei ele como versão 1.03, só que aqui no software ele está dizendo que é 1.01, mas foi baixado direto do site da Anytone. Já estou aqui com o cabo de programação conectado. Quando você conecta o cabo de programação no computador, você vai precisar verificar a porta de comunicação. No caso aqui, ele gerou para mim a COM4, mas você tem que conferir se você tiver mais de uma porta serial no seu computador, você vai ter que selecionar aqui a porta correspondente ao seu cabo de programação. No meu caso aqui vai ser COM4, que só tenho ela mesmo. Caso também não aparecer porta de comunicação, talvez você precise instalar o drive do seu cabo de programação, tá bom? Bom, uma vez que esteja tudo isso configurado, a gente vai aqui ler o rádio já está ligado ali, né, o cabo conectado. Eu vou clicar aqui nesse computadorzinho e vou mandar ler a configuração do rádio. Essa informação que está aqui não é do rádio, isso aqui é uma informação que já estava no próprio software. A gente vai clicar aqui nesse computadorzinho para ele ler a informação do rádio, para a gente ver qual é a configuração que está no rádio. Então eu vou clicar nele, ele vai perguntar se eu quero continuar, eu vou dizer que ok, e ele já está fazendo a leitura. Nesse momento que ele está fazendo a leitura, o rádio mostra no display o nome PC, indicando que está conectado aí ao computador. Então vamos aguardar aqui a leitura da configuração e aí a gente vai poder visualizar as configurações que estão no rádio e fazer as alterações aí que a gente quer. Aguardar mais um pouco, já está finalizando aqui a leitura. Prontinho. Agora sim, nós estamos com as configurações do rádio. Veja que aqui mudou 24.715 até 30.105. Então vamos visualizar aqui nessa tela aqui mesmo
Essa informação aqui é o range de frequência do rádio, né? Então ele vai de 24.715 a 30.105, e aqui ele tem as bandas. Então veja que as bandas elas estão associadas à letra L ou à letra H, que é justamente aquela chave com a posição L ou com a posição H. Então na posição L nós temos de A até F. Então essas frequências aqui, ó, vou clicar aqui na banda A, ela vai corresponder às mesmas frequências dos outros rádios que tem bandas de A até F. Então ele começa aqui em 25.615 na banda A e ele vai até 28.305, né, canal 40 da banda F. Essas são as frequências normais, na posição da chave na banda L, né, na chave do rádio lá na posição L. Agora, se a gente mudar a chave lá para H, então nós vamos ter aqui na banda A frequência de 28.315 na banda A. Na banda B nós vamos ter 28.765, isso no canal 1, né? E no canal 40 da banda B, com a chave na posição H, 29.205. Veja que são frequências altas, tá? Depois aqui na banda C nós vamos ter 29.655 no canal 40 e 29.215 no canal 1. Banda D, nós vamos ter 29.665 no canal 1 até 30.105 no canal 40. Agora acontece uma mágica. Quando a gente vai aqui para a banda E, ele vai descer a frequência. Olha só que interessante, ó. Ele vai aqui para 24.885 até 25.365, tá bom? Banda F, aqui acontece uma outra coisa interessante também. Na banda F, ele vai de 25.375 até no canal 23, 25.605. Nos demais canais não tem frequência, tá? Pode observar aqui, ó, que está tudo vazio. Então na banda F, com a chave na posição H, ele termina no canal 23, na frequência 25.605. Ok? Então essas são as frequências originais, né, que vem aqui no rádio, tá? Então veja aqui que na banda H, ou melhor dizendo, com a chave na posição H e o rádio na banda E, ele começa aqui em 24.885, tá bom? Então tá aí as frequências conforme eu tinha prometido para mostrar para vocês. Agora a gente vai fazer o seguinte, pessoal. Nós vamos mostrar aqui algumas funções que o rádio tem que não estão acessíveis lá pelo próprio rádio. Então eu vou mudar aqui para essa outra função aqui, ó, Weather Channel. Meu inglês aqui tá arranhando, né, pessoal? Então aqui, pessoal, são os canais do tempo, vamos dizer assim, né? O que são esses canais do tempo? Como eu já falei em outros vídeos, são aqueles canais de alerta meteorológico. Então ele vem de fábrica configurado com essas frequências aqui, ó, que você pode ver aqui do canal 1 até o canal 10. Tá? Do canal 11 em diante foram frequências que eu coloquei. Tá? E você pode colocar até, configurar, né, até 32 canais. Tá? Então você pode configurar até 32 canais de frequências VHF, tá bom, pessoal? VHF. De 140 a 170 MHz. Você pode configurar qualquer frequência aqui entre 140 e 170 MHz que você vai ouvir apenas, tá? Isso aqui não transmite nessas frequências, você vai apenas ouvir. Aqui você coloca a frequência e aqui você coloca se ela vai ser narrow ou wide. Isso aqui é a largura de banda do canal. Tá? Geralmente vai trabalhar no wide, tá? Então esses são as frequências que você pode configurar. Aqui você pode colocar, por exemplo, frequência de rádio amador, qualquer frequência entre 140 e 170 MHz. Deixa eu aproveitar aqui, ó, colocar aqui a frequência do 145 e 800. Essa frequência aqui é a frequência da Estação Espacial Internacional quando ela está com o repetidor ativo.
então você consegue ouvir. Então vou deixar ela programada aqui no canal 14, vai ficar no wide mesmo. Beleza, então vou fechar essa janela aqui. Vamos então para a próxima opção aqui de tela. Aqui nessa opção, pessoal, nós temos o seguinte. Essa primeira configuração aqui é a configuração que você vai ajustar. Lembra que eu falei nos outros, se você não viu, né, veja lá nos outros vídeos, quando eu falo da parte do retorno desse rádio, né, que ele vem de fábrica com retorno muito alto, então é impossível de utilizar. Então você vai ajustar o volume do retorno aqui, tá? Ele vem, se não me engano, em 26. Aí eu abaixei para 10, mas eu posso colocar qualquer outro valor, pode até aumentar mais, mas fica impossível de utilizar. Então vou colocar aqui, vou até aumentar ele um pouquinho aqui, eu vou deixar ele aqui em 16, tá? Vou mudar aqui a configuração. Aí ele vai abaixar o retorno, tá, pessoal? Nessa função de baixo aqui é o squash, o nível do squash dos canais meteorológicos lá, daqueles canais de alerta do tempo, né? Então eu deixei o squash bem baixinho aqui, ó, quase 1, que ele fica fácil de abrir, tá? E aqui você pode ajustar o TOT. O que é o TOT? É o tempo que o rádio vai ficar contando quando você está transmitindo, e depois daquele tempo ele corta a transmissão automaticamente, para o seu rádio não sobreaquecer. Então aqui está configurado de fábrica em 180 segundos, né? Eu acho que é um valor bom, vou deixar ele mesmo. Aqui embaixo tem algumas funções interessantes. A gente tem uma função... Bom, essa função aqui, para te falar a verdade, eu não sei o que é. Essa função aqui é um high cut. O que é um high cut? É um filtro de passa alta, né? Ele corta as frequências mais altas. Isso aqui ajuda você a tirar um pouco do ruído, tá? Vou ativar ele aqui, ó, vou deixar ele ativo. E aqui você tem o Roger Beep. Ele vai definir qual é o beep padrão que vai vir quando você ligar o rádio. Você não precisa configurar lá no menu, ele vai vir aqui. Claro, depois se você alterar no menu, ele altera, mas aqui você coloca o beep pelo soft. Lembrando que o soft ele vem com 5 beeps apenas. O meu está dando 6 porque eu criei um outro beep. Vou mostrar também já como é que você faz isso. Então vou deixar aqui no beep 6 mesmo. Aqui, pessoal, ele tem um alerta de bateria. Como que funciona isso aqui? Se a tensão de alimentação do seu rádio, né, vamos supor, você está no carro lá, se a tensão cair até 9 volts, ele vai proteger o rádio, não vai deixar você transmitir, tá? Ele vai emitir um alerta, uma mensagem de erro, na verdade, e não vai deixar você transmitir, tá bom? Então aqui você pode configurar o valor da tensão. No caso aqui está configurado em 9 volts. Você pode colocar outros valores. Eu acho que 9 volts é um valor bom. E também se a tensão aumentar demais, se ela passar de 17 volts, ele também não vai deixar você transmitir, vai emitir um alerta lá, uma mensagem de erro. Então eu não vou alterar esses valores. Aqui você tem o ajuste do Vox, tá? É aquela mesma função que nós vimos lá no vídeo anterior, só que você pode ajustar as configurações aqui no próprio software. Não vou mexer nelas aqui, mas é basicamente a mesma coisa que a gente viu no vídeo anterior, só que você consegue fazer aqui no software, né? Essa função Mic Type, ela seleciona se o seu PTT vai ser um PTT eletreto, que é o original, ou o PTT padrão de cápsula dinâmica, né? Então, se você estiver utilizando aquele PTT comum dos rádios mais antigos da Voyager, você utiliza a opção DY. Se você estiver utilizando o PTT original com cápsula eletreto, você usa a opção EL, que é eletreto. Então vou deixar aqui EL porque o rádio vai estar com o PTT original. Aqui nós temos a configuração do Noise Reduction. Na recepção, ele vai ajustar aqui o nível do Noise Reduction. A gente vai deixar aqui no 3 mesmo. Você pode deixar ele ajustar o nível, você pode desligar ele também, tá? É a mesma coisa que você faz lá no menu do rádio, porém fazendo aqui pelo software. Aqui é o mesmo Noise Reduction, só que é aplicado à transmissão. Aqui o meu está ajustado no nível 2. Você pode, como eu falei nessa função, é bom você não ajustar ele muito. Deixa ele no 2, no 3 ali ou desligado. Deixar aqui no 2. Aqui, pessoal, tem outras funções interessantes. Essa função aqui, Show SQL Level, se você marca ela, o que vai acontecer? Quando você girar o botão do Squash, ele vai indicar no display uma escala, né? Igual naquele vídeo que eu falei sobre o controle de potência, que ele mostra uma escala lá de acordo com
de acordo com o que você ajusta o botão, ele mostra no display. Ele vai fazer a mesma coisa com o botão do squash, o botão do volume ou do microfone. O que tiver marcado aqui dos três, ele vai mostrar lá. Vou deixar tudo marcado aqui para a gente visualizar depois lá na hora que eu programar, que eu mandar essa configuração para o rádio. Esse botão de extensão de banda, eu sinceramente ainda não sei qual que é a finalidade, tá? Porque esse software, pessoal, não tem nenhuma informação. A gente vai meio quase que por intuição, tá? E pela experiência também. Aqui a função ASQ, você pode desativar ela aqui no software. Aqui ele pode mostrar o nível da estacionária, tá? Na hora que você transmite. Isso você configura no menu do rádio também. Aqui ele mostra o nível, né? Quando você ajusta o controle de potência lá no rádio, ele mostra no display uma escala, né? A mesma coisa desses outros aqui, só que esses aqui vem desativado de fábrica e esse aqui vem ativado, tá? E aqui ele habilita a proteção de estacionária alta, tá? Ele vem de fábrica em 9, eu abaixei para 5, por quê? Se o seu rádio subir acima de 5 de estacionária, você tem um problema de antena. Então ele já vai proteger o seu rádio, não vai deixar ele transmitir para não danificar seu rádio, tá? Então eu deixei aqui em 5. Porque assim há uma proteção maior, tá? Então deixei aqui em 5. Você pode colocar outro valor também, tá? Aqui a gente tem a configuração do volume do eco, né? A quantidade de eco. Então, seria o eco level, né? Então, ele vem de fábrica em 19, mas você pode ajustar o valor que você quiser. Claro, quanto mais você colocar o número aqui maior, mais eco você vai ter. E aqui é o time, né? Que é o controle de repetição do eco. Você coloca mais ou menos aqui de acordo com o seu gosto, tá? Isso você consegue ajustar no menu também, como eu mostrei nos outros vídeos. Aqui a gente tem a definição do Fine e Coarse, que seria o equivalente à unificação da sintonia, se ele vai atuar somente em recepção, somente em transmissão, ou em recepção e transmissão, ou ainda você pode desativar, tá? A gente vai deixar sempre aqui em RT, que é recepção e transmissão. E aqui a gente tem a configuração do Fine Step. Se você ajusta ele para 500 Hz, ele vai ajustar a faixa de atuação do Fine lá, ele vai atuar 500 Hz para cima e 500 para baixo. Se você colocar em 5K, ele vai atuar de 5 kHz para baixo e 5 para cima. Tá? Eu vou deixar aqui em 5K. Isso você ajusta no menu também, conforme os vídeos anteriores. Aqui a gente tem o volume daquele bipzinho que é para quando você troca de canal, quando você mexe em alguma função, que dá aquele bipzinho na tecla. Não é o bip de transmissão, é o bip da tecla, para saber que você executou alguma função. Aí você ajusta o nível do volume, ele vai de 1 a 5. O número 5 é muito alto, então eu deixo no 1. E você pode desligar também, mas lembrando que se você desligar, você não consegue ouvir o seu bip de transmissão no retorno, tá? Então por isso que eu deixo ele no 1 aqui, que é mais baixo, e aí eu consigo ouvir o bip do retorno. O WX alerta, né, que ele vai emitir um alarme quando tiver uma transmissão do alerta de meteorológico, né? Então ele vai emitir um alarme. Então a gente pode deixar ligado ou desligado. Aqui o nível do DIN, que é o nível do brilho do LED. 3 níveis, vai deixar aqui no máximo ou de acordo com o seu gosto. E aqui a função NPC. Essa função, como eu falei em outros vídeos, ela deve ficar desligada, tá? E por último a gente tem o modo do scan. A gente tem o scan do tipo Squash e o scan do tipo Tempo. Eu mostrei essas funções no outro vídeo, quem quiser pode dar uma olhada lá. Eu vou deixar aqui na função Scan Squash, tá? Se você quer saber também como que ativa o Scan, veja aí os outros vídeos, tá bom? Então assim a gente mostra aqui então as configurações dessa tela e vamos então para a próxima configuração. A próxima configuração, pessoal, é a parte do bip. Lembra que eu falei que você consegue personalizar os seus bips? Você pode criar o som de bip que você quiser. Como que você faz isso? Veja que ele tem aqui, ó, de 1 a 8, né? RB Tone de 1 até 8. Então você pode colocar 8 bips diferentes no seu rádio. Ele vem com 5 bips de fábrica. Então esse bip aqui vem de fábrica, esse também, até o número 5.
esse número 6 aqui foi o que eu criei, tá bom? Vou explicar como funciona. Vou pegar aqui o bip 1. Como que você cria o bip? Ele tem aqui, ó, marcando first tone, que seria o primeiro tom. Aí você define uma frequência para esse tom, no caso aqui 2100 Hz, e você define um tempo, 100 milissegundos, ele definiu aqui. No segundo bip, ou segundo tom, ele não colocou nenhum, né? Mas você pode colocar um também se você quiser. Você escolhe a frequência e o tempo. No terceiro, ele colocou o mesmo 2100 Hz lá do primeiro. Então ele vai dar um tom de 2100 Hz, vai aguardar 100 milissegundos, vai dar um espaço de tempo aqui sem nada, aguarda de 100 milissegundos sem fazer nenhum som, depois ele dá o som de novo lá de 2100 Hz, aguarda 100 milissegundos e assim vai repetir isso aqui. E no final você vai ter um bip, né, um tom de 2100 Hz se repetindo por 4 vezes, né? Então vai fazer pup, 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 pup. Mais ou menos isso aí, tá? Então esse vai ser o bip. No RB Tone 2, ele já tem uma frequência, que é o bip 2, ele já foi formado por uma frequência de 800 Hz, aguarda 40 milissegundos, depois aguarda 40 milissegundos sem nada, mas repete e tal. Então ele vai ficar repetindo 800 Hz a cada 40 milissegundos por 2, 3, 4, 5, 6, 7 vezes. Isso aqui é muito longo, tá? Eu recomendo que você faça um bip curto, tá bom? Esse bip aqui, ó, ele vai dar 40, 80, 120, 160, 200, 240, 280. 280 milissegundos é muito tempo, é bom fazer um bip mais curto. E aqui o terceiro bip, ele é formado por frequência de 1700 Hz, aguarda 30 milissegundos, depois toca um tom de 900 Hz, aguarda 30 milissegundos, repete 1700 e vai assim, forma esse som aqui. Se você quiser ouvir o som, pessoal, se você clicar nesse playzinho aqui, ó, que aí você vai ouvir o som do bip para você ter uma ideia de como que é. E aqui vou pular aqui então direto para o 6, que é o que eu criei, né? O meu bip aqui ele é bem simples, ó. Ele tem aqui um tom de 1810 Hz, aguarda 150 milissegundos, depois ele toca um tom de 800 Hz e aguarda 50 milissegundos. Só isso. Então ele vai tocar esse tom aqui em vermelho por 150 milissegundos, depois ele toca esse tom azul por 50 milissegundos, então vai formar o bip que eu vou mostrar aí depois para vocês, tá? Se você quiser ouvir, só clicar aqui. E aqui no RB7 você pode criar o seu próprio tom. Você pode definir aqui uma frequência, depois você define um tempo, e aí você vai combinando essas frequências para gerar o tom que você quer, para gerar o bip, né, que você quer, tá bom? Então é isso aí. Aí você pode criar até o número 8 aqui, são 8 bips. Você pode alterar esses bips originais também, né, de acordo com o seu gosto aí, né, enfim. Deixa eu colocar aqui no 7, deixa eu colocar aqui um outro. Bom, pessoal, deu um erro na configuração, né? O programa fechou. Esses programas chineses são assim mesmo, eles são cheios de bug, ou pode ser algum problema no meu computador também. Vou ler novamente aqui o rádio. Vamos tentar aqui. Bom, pessoal, então voltamos aqui. Eu vou fazer aqui as alterações novamente, porque o programa deu um BO aqui, mas eu acho que foi por causa do meu computador. Um bip, né? Aqui no tom 7. Então, vamos ver se não vai dar erro de novo, né? Tomara que não deu. Vou criar um bip aqui de 2 kHz. Veja que a frequência ela é bem precisa, você pode escolher o valor certinho. E com, deixa eu colocar aqui 100 milissegundos. Um bip simples, né? Acho que posso colocar até um pouco menos, que eu quero ele mais curto. Quanto mais tempo você colocar, mais longo vai ser o bip, né? Então, deixa eu colocar aqui algo em torno de 90 milissegundos. Pronto, é só isso mesmo. Bipzinho bem simples. Bom, então fiz aqui minhas configurações, agora eu vou gravar no rádio. Como que eu faço isso? Eu vou clicar aqui nesse botãozinho, nesse radinho que está escrito Write to Radio. Vou clicar nele e agora ele vai enviar essas informações para o rádio. Então vamos clicar aqui em OK.
E agora sim ele está fazendo a gravação das configurações no rádio, tá? Então vamos aguardar. E a gente vai testar as nossas alterações lá no rádio. Tá quase concluindo, 60. Veja que é bem simples, não tem muito mistério, é algo bastante intuitivo até, né? Ok, concluído então. Bom pessoal, então de volta aqui no rádio, né? Eu acabei de fazer a programação, o rádio está aqui no modo PC, ele está indicando que está conectado, então a gente vai desligar ele, ligar novamente para ele sair da condição de configuração. E agora ele vai... agora a gente vai testar as nossas alterações. Lembra que uma das alterações que a gente fez foi para que ele indicasse ali no display a escala, né? Quando a gente ajusta aqui o volume, o squash e tal. Então vamos lá, eu vou ajustar o volume. Olha só que interessante, ó. Ele vai mostrar no display o meu nível de volume, tá? Isso não corresponde a nenhuma coisa de potência nem nada não, pessoal. Isso é só uma referência para você saber que você está ajustando o volume aqui, ó. Ele vai até 6.8. A mesma coisa acontece com o squash. Só que aqui no squash a gente tem uma coisa mais interessante ainda, ó. Vou ajustar o squash, tá? Ó, até o máximo. E quando eu reduzir até o mínimo, olha só que interessante, ó, ele vai indicar AQ. Por que ele indica AQ? Porque quando você reduz o squash até o mínimo, você entra no squash automático, tá? Ó, reduzir até o mínimo, ele entrou no squash automático. Se eu subir um pouquinho o squash, ó, ele aparece off, dizendo que ele desligou o squash automático. E aí ele passa a funcionar como um squash normal, igual era dos outros rádios, tá? Aqui no RF Gain... Não, no RF Gain não, desculpa. Aqui no Mic Gain, ele também mostra agora, ó, na escala, tá vendo? Interessante, né? No RF Power, ele já mostrava de fábrica, né? Então, ele já tinha essa função. Eu só ativei a mesma função para os demais botões, tá bom? Então, essa foi uma das coisas que nós ativamos. Uma outra coisa que eu tinha ajustado no rádio, que eu tinha colocado no caso, né? Foi o canal... Lá nos canais de alerta do tempo, eu já tinha... Lembra que o rádio vem com 10 canais, eu já tinha colocado 3 e eu coloquei mais um canal, que foi o canal 14. Então, nesse canal 14, ele está recebendo 145.800. Tá? Essa frequência aqui, às vezes, ela fica ativa lá na Estação Espacial Internacional. Então, às vezes, você consegue ouvir a comunicação do pessoal... radioamador ou do pessoal da própria estação espacial mesmo, raramente, né, mas às vezes você consegue, tá? Então, tá aqui no canal 14. Eu quero testar essa frequência. Será que está recebendo mesmo? Vou fazer um teste então. Bom, pessoal, tô gerando um sinal aqui, ó, 145.800 com 100 dBm e ele está recebendo aqui tranquilamente os 100 dBm. Agora eu vou fazer o seguinte, vamos ver a sensibilidade para ver se esse rádio é bem sensível mesmo no VHF. Vou reduzir aqui o sinal, ó, 116, menos 118, menos 120, e ele está recebendo ainda, ó. Ele vai começar a cortar agora, ó. Ó, chegou a menos 123, pessoal, de recepção. Então a recepção dele é muito boa, tá? Você consegue receber VHF tranquilamente, tá? Então, aqui no canal 3 eu estou com a frequência de 156.800. Vou gerar aqui, ó. Deixa eu aumentar aqui para 100 dBm. Eu mudei lá o canal, então naquele canal eu tenho programado 156.800 que eu programei lá. Vamos ver se ele vai receber. Desculpa, não é no 13 não, é no 11. Tá vendo aí, ó? Tá recebendo. Então, recebe tranquilamente as frequências de VHF, tá bom? Bom, então essa aí, outra função que a gente programou no rádio. E a outra função que nós programamos, pessoal, foi a função do bip. Tá? Então, veja que esse bip aqui, olha, é o bip 5, ou melhor, o bip 6, que eu já tinha feito antes, né? Esse bip foi eu que criei. E agora eu criei ainda um outro bip, que foi o bip 7. Então, a gente vai entrar lá no menu do rádio para a gente trocar o bip. Como que a gente entra no menu? Aperta a tecla Up
de canal, segura, liga o rádio. Caímos aqui no menu do rádio, então a gente vai lá na função RB, aperto o PTT e vou aqui no bip 7 para a gente verificar o bip que nós criamos juntos aqui. Ó. É um bip simples, como eu falei. Vamos ver então, ó. Bip simples, ó. Se você quiser ele mais alongado, é só você colocar mais tempo, tá? Eu coloquei 90 milissegundos, você pode colocar mais tempo, ele vai ficar um bip mais longo. Tá vendo? Então é isso. Bom, então dessa forma, pessoal, a gente conclui aqui a parte de programação do rádio. Eu espero que possa ajudar vocês aí a conhecer mais essa função interessante, importantíssima aí do rádio Voyage VR Ares 2, tá bom? Então, se você gostou do vídeo, deixa aí o seu like, se inscreva no canal e até o próximo vídeo.